Estevão, I like it. É a música da torcida do Chelsea para a estrela da noite, Arthur Quesada. Chelsea 3, Barcelona 0. A noite de Estevão, né? A noite que, se alguém ainda duvidava dentro do contexto de futebol europeu, porque no contexto de seleção a gente já está tendo a lição. Mas não chamavam de Cuiabá Man no futebol brasileiro? Se alguém ainda duvidava, foi talvez não é um cartão de visitas, porque ele já fez gols na Liga dos Campeões, ele, enfim, está evoluindo a cada jogo, está ganhando a confiança do Maresca, mas é uma exibição para titularidade, né? Alô, estou aqui e vou ser titular. E foi titular. E pela terceira titularidade na Champions, ele marca um gol, né? É apenas o terceiro adolescente na Liga dos Campeões a fazer isso, depois de um tal de Mbappé e depois de um tal de Haaland, jogadores que o Estevão certamente só via pela televisão até poucos meses atrás, e agora ele faz parte dessa turma. Foi surpreendente o Estevão ser titular hoje contra o Barcelona, foi surpreendente o Maresca escalar um time sem uma referência, né? O Pedro Neto jogou de falso 9, o Estevão pela direita, com o Garnacho pela esquerda. Foi muito interessante ver como que o Maresca mudou um pouco esse Chelsea para tentar aproveitar esse Barcelona, que mudou a linha alta também, né? Não entrou com a linha tão alta assim, mas ainda assim foi sofrendo até a expulsão que mudou o jogo. Na cronologia do jogo, eu até achei que o Barcelona entrou bem na partida, tá? Eu acho que o Barcelona baixou um pouco as suas linhas, tentou ficar mais com a bola e teve uma grande chance logo no início da partida com o Ferran, né? Se a bola do Ferran tivesse entrado, mas o se não existe no futebol, talvez tivesse mudado um pouco o contexto. Não podia perder aquele gol, né? Não, é um gol imperdível, né? E a partir daquele momento, o Ferran acabou sumindo do jogo, né? Ele sentiu que perdeu um momento importante, um gol importante, e daquele momento em diante ele errou tudo o que ele quis fazer. Mas não foi só o Ferran, né? Eu acho que o Barcelona pecou de uma forma coletiva a partir do momento que o Chelsea ganhava todas as divididas. Parecia que o Chelsea realmente estava jogando uma final de Copa do Mundo e o Barcelona estava jogando mais um jogo da temporada. E coletivamente foi isso, individualmente a gente tem o zagueiro nesse momento, o Ronald Araújo, que já é reincidente, né? Não é a primeira vez. E não sei se será a última, mas com a abraçadeira de capitão do Barcelona você precisa ter mais juízo, mais cabeça. O primeiro cartão amarelo, né, antes dele ser expulso, não dá para saber o que aconteceu, o que ele falou para o árbitro. Ele é capitão, ele pode falar com o árbitro, mas ele tem que entender também. Deve ter sido mal criado. Deve ter sido mal criado, não sei se houve ali um erro de comunicação, né, inglês, enfim, mas ele tem que entender também que ele não pode subir o tom para correr esse risco. Claro. Tomou o cartão. O segundo, ele tem que entender que ele já tinha cartão, era uma falta lateral e ele não precisava entrar com a força que ele entrou, sabendo que poderia ser expulso. Ainda mais ele, que já foi expulso contra o Paris Saint-Germain recentemente, entrou muito mal com o Inter de Milão, já colocou o time no mato alguns momentos e vai ficando marcado, Fred. Assim, é um estigma que o jogador começa a carregar, né? Ele recebe o segundo cartão na falta para cima do Cucurella, que foi um senhor jogador, um senhor lateral nessa partida, cara. O jogo que o Cucurella faz, eu entendo que o Lamine ele está limitado fisicamente, ele está em recuperação, mas o Cucurella não consegue ser superado pelo Lamine em praticamente nenhum momento. Depois entrou o Rafinha, que também está em recuperação, e o Cucurella também foi muito bem. Então, assim, acho que foi um jogo de cabo a rabo perfeito. Para mim o Cucurella entra na lista dos zagueiros, ou dos laterais, né, dos defensores, que conseguiram, de uma certa forma, anular totalmente o Lamine Yamal. São poucos. Primeiro confronto, inclusive, entre os dois. Mas existem. O Carreiras fez isso muito bem, em alguns momentos, com o Real Madrid e com o Benfica. O Nuno Mendes fez isso muito bem, recentemente, nessa edição da Liga dos Campeões. E agora o Cucurella, assim. E o Lamine foi se irritando, né? O problema do Lamine é o seguinte: é físico, sim, mas quando ele não está conseguindo render bem ofensivamente, o Lamine ele não ajuda tanto defensivamente, né? E ele precisa ajudar mais, porque na dinâmica do Barcelona a exposição é muito grande, ainda mais quando você tem um homem a menos. Claro. Todo mundo tem que correr um pouquinho mais, e o Lamine não conseguiu desempenhar nem ofensivamente
nem defensivamente. Mas tem um ponto. Se o Ronald Araújo colocou o Barcelona No mato. numa furada, o Hans Flick ajudou no segundo tempo a colocar numa furada ainda maior. Porque a substituição que ele faz, colocando o Rashford no lugar do Ferran no intervalo, é uma substituição inútil. Porque você perde o meio-campo, né? Porque o Eric Garcia vai fazer a zaga, você fica com 2 jogadores no meio-campo, o Frank de Jong e o Firmino, 2 jogadores que não têm características fortes de marcação, contra o meio-campo do Chelsea poderoso. Caicedo, Enzo Fernandes, o Andrei Santos entrou também no segundo tempo. E o que já estava ruim ficou pior. Fala sério, hein? 3-0 pelo que foi o jogo, eu acho que ficou barato. 6 gols, né? 3 válidos e 3 anulados, 2 por impedimento e 1 por uma bola na mão do Fofana. Cara, foi um vareio do Chelsea, um grito de gente grande do Chelsea para o continente europeu. Esse Chelsea, ele em algum grau, ele segue um pouco o roteiro que eu e muita gente enxergávamos no começo da temporada. É um time que talvez ainda esteja muito verde para ser consistente, para brigar por título de pontos corridos, eu estou falando da Premier League, evidentemente, mas em Copa ele é capaz de fazer grandes jogos contra grandes adversários. Não fez contra o Bayern em Munique, e aí talvez... Mais pelo Bayern do que talvez pelo Chelsea? Pois é, talvez o Bayern seja, né, um tamanho acima do que o Chelsea pode calçar nesse momento, mas esse Barcelona sucumbiu de uma maneira como poucas vezes a gente viu antes, né? Então, acho que pela primeira vez, uma equipe do Hansi Flick na Liga dos Campeões perde de 3-0. Né? Tem muito tempo que uma equipe do Hansi Flick não faz nenhum gol na partida. E hoje o Barcelona não conseguiu. Pela Champions nunca aconteceu. Então. Pela Champions nunca aconteceu. E hoje o Barcelona não conseguiu. Mas, cara, é difícil por conta da expulsão. Da expulsão, claro. Tem uma boa notícia para o torcedor do Barcelona. A volta do Rafinha, claro. Né, que entrou, correu, se sentiu bem dentro de campo, jogou mais minutos do que sábado. E eu acho que vai ser importantíssimo na caminhada. Mas a minha sensação hoje com o Barcelona é a seguinte. Primeiro, que pode ainda chegar ao G8, tem que fazer 9 pontos dos 3 jogos que restam, mas mesmo que chegue no G8, se continuar dessa forma, vai ser muito, muito difícil adiante você conseguir competir com equipes, especialmente que tem esse tipo de pressão, esse tipo de intensidade, esse tipo de qualidade. O Barcelona ainda está num processo inferior ao Chelsea, Fred. Ainda está no processo inferior ao Chelsea. Vamos ver, cara. Agora no fim de semana, Chelsea e Arsenal, líder e vice-líder da Premier League, neste domingo. Olha que tem brasileiro passando por aqui. Será que vai dar um alô? Dá um alô, dá um alô. O João Pedro vai dar um alô pra gente aqui, ó. Dá um alô, João. Estamos gravando aqui, ó, João. Bom te ver, tá? Viu? Parabéns demais. Tamo junto, abração. Amassaram, hein? Amassaram demais. Amassaram demais. Tá aí o João, sempre gente boa, o João Pedro. É isso, Arthur. Eu gosto desse lugar aqui, né? Porque as pessoas passam, Vão passando. Bom. Passeio? Você gosta de passeio? Vamos passear, até porque amanhã nós vamos para outro lugar, né? Isso. Arsenal e Bayern de Munique. Só isso. E essa dupla aqui novamente. Vamos ver se o Baião Malvadão consegue desbancar os ingleses que na rodada, né? Pois é. Alô, Guardiola, um beijo também. Nossa senhora, beijo, gente.